bem-vindos à rede deste domingo, 9 horas da noite Brasil, 5 da tarde aqui em Los Angeles. E estamos começando mais uma live dos nossos domingos. Marta, Cris chegando, a Vivian já está por aqui. Eu vou começar, como de costume, pedindo para quem está chegando que me dê aí muitos coraçõezinhos, que assim o Instagram também entende que a nossa live está começando e já vai avisando todo mundo que estamos por aqui, avisando todos os que estejam disponíveis para que também possam entrar. Então, quem puder, clicar no coraçãozinho aí na sua tela, que o Instagram avisa. Já vou agradecendo quem está chegando, bem-vindos. Essa semana eu vou receber a psicóloga Vivian Vaz. O nosso tema é sobre crianças e o uso de tecnologias. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindos. Todo domingo à noite eu estou aqui nesse bate-canal, neste bate-horário, para falar sobre assuntos diversos, sobre promoção de bem-estar e saúde emocional. Toda semana com algum convidado para compartilhar algum tema. Já tem um histórico aí de 3 meses de live acontecendo, então tem bastante material. Esse material fica disponível aqui no meu Instagram, no IGTV, alguns, e todos estão disponíveis no meu canal do YouTube, Lúcia Petrucci de Mello. Então quem ainda não conhece, por favor, convido para ir lá no YouTube depois também conhecer, se inscrever, porque aí recebe toda semana também o aviso dos vídeos que vão sendo publicados. Assim que a gente termina a live aqui, eu compartilho no meu IGTV e também... Opa, minha imagem tá congelada? Me deem um sinal aí se é só para minha mãe ou se congelou para todo mundo. Alô, alô? Vou esperar vocês se manifestarem. Para mim aqui não tá dando... Não? Ok, então ali não. Acho que deve ser alguma coisa aí na tua rede, mãe. Mas qualquer coisa vocês me avisem por aqui. E... Bom, como eu tava dizendo, então quem quiser conferir lá no YouTube, tem a íntegra de todas as lives, certo? Então essa semana... Eu quero conversar, pensei em trazer para a roda o tema sobre crianças e o uso de tecnologias, já que a gente está vivendo um momento único aí também, a gente refletir em cima disso. E a minha convidada dessa semana vai ser a psicóloga Vivian Vaz, também mestrando em Psiquiatria e Ciências do Comportamento. Ela é apoiadora da Associação de Terapias Cognitivas do Rio Grande do Sul e ela também é integrante do grupo de estudos sobre adições tecnológicas. Então tenho certeza que a Vivian vai ter muita coisa para contribuir em cima desse tema. Vou chamar a Vivian para a conversa e a gente vai deixar os comentários. Vou deixar os comentários aqui ativos para que vocês também possam ir trazendo considerações e perguntas sobre esse tema para a gente interagindo com a Vivian. Olá! Tudo bom? Tudo bem, Vivian, e contigo? Tudo bem. Tá me escutando bem? Eu tô escutando bem. Tu me escuta bem? Sim, sim. Uhum. Que bom, que bom. Deixa eu te agradecer antes de mais nada, né? Ou antes de qualquer coisa. Obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui hoje comigo ou com a gente, para a gente debater um pouco e conversar um pouco sobre esse tema, que acho que tá na roda aí das famílias já desde mais tempo, mas acho que se intensificou ainda mais agora com a pandemia, com essa situação de ficar em casa, né? Então, acho que tem muita gente aí interessada e acho que a gente vai ter muito aí para compartilhar com as famílias. Muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço pelo convite para falar sobre um tema tão pertinente agora nesse momento, né? E um tema que eu gosto bastante também. Então, acho que que bom. Bem produtiva a nossa conversa. Com certeza. Aí eu já falei, vou reforçar para o pessoal que está nos assistindo, que fiquem à vontade também para botar comentários e perguntas, que eu vou lendo aqui, vou trazendo as questões para a Vivian também para a gente colocar na roda.
Bom, eu introduzi um pouco um assunto, mas acho que nunca é demais falar, né? Já, enfim, acho que todo domingo eu tenho procurado trazer para as lives assuntos relacionados ao momento que a gente está vivendo, acho que as diversas circunstâncias que esse cenário impôs para nós e para as famílias, né? Não de crianças pequenas ou mesmo de adolescentes, com certeza pelo menos aqui em casa, que eu tenho dois, esse é um assunto que a gente sempre reflete bastante, né? A questão das tecnologias acho que já vem sendo discutida e tu melhor ainda vai poder nos dizer, porque tu faz parte do grupo de estudo, né? E já discute isso, com certeza não é um tema agora, né, que surgiu com a pandemia, mas acho que se intensificou, né? Como tudo com essa pandemia ganhou zoom, né? Porque a verdade acho que tecnologias aí já fazem parte da nossa vida, mas nós pais a gente sempre se questiona as questões do bom senso, né? E agora o que talvez antes era mais para entretenimento, agora ficou muito forte para comunicação, para educação, né? Enfim, então isso tudo só atiça mais os nossos questionamentos, as nossas reflexões. E aí eu já começo, né, Vivian, te trazendo assim a questão de bem ampla, né? Mas acho que a principal, e logo que eu comecei a divulgar o tema também, muitas pessoas já começaram a trazer alguns questionamentos. Mas para a gente começar a fazer um aquece, então, né? Quais são hoje as orientações dos especialistas, de vocês que estudam essas questões de uso de tecnologia, ou mesmo também, né, não só da psicologia, mas de outras áreas, sobre quanto ao uso de telas, né? Além da questão do tempo, também a questão de disposição, mas também quanto às formas de orientação, de uso e de educação. Hoje, enfim, né? O que os especialistas estão trazendo, o que se discute sobre o uso de tecnologias em crianças? Para começar, assim, eu acho que é bem importante da gente lembrar da importância que é essa fase do desenvolvimento, né? Ali dos primeiros anos, né? Dos anos iniciais, depois da fase escolar, até a adolescência, né? Até os 21 anos, ainda está se desenvolvendo o cérebro, se amadurecendo, né? Então, tudo que acontece, né, durante essas etapas vão impactar na vida adulta mais tarde, né? Por isso a importância, assim, de se orientar, de se educar as crianças, quanto mais cedo, melhor, a respeito desse uso das tecnologias, né? Como é que elas podem usar, quais são os cuidados de segurança que elas têm que ter, como elas devem se comportar, né, nas redes sociais, na internet. Tudo isso é super importante de os pais orientarem e também a escola, professores, enfim. Em relação a recomendações, né, o que a gente tem hoje é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu até anotei aqui algumas questões, fiz uma colinha, né? Eles têm um manual de orientação que se chama Menos Telas e Mais Saúde, tá? E o que eles recomendam, assim, que eles dão algumas recomendações de tempo conforme a idade. Menores de 2 anos, se recomenda evitar o uso, né, exceto para videochamadas. Mas qualquer outro contato, assim, é recomendado que se evite. Crianças de 2 a 5 anos, de ter um uso ali no máximo de 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, no máximo de 1 a 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia, tá? Isso sempre com a supervisão dos pais, né? Para todas as idades, assim, não é recomendado também utilizar durante as refeições e de 1 a 2 horas antes de dormir também não é indicado, né? Porque pode acabar atrapalhando o sono. E também não é recomendado usar logo de manhã cedo, assim, a primeira coisa ao acordar, né? Mas, claro, a gente sabe que agora não tem muito como a gente seguir essas recomendações, né? Tá todo mundo, assim, usando em excesso, em tempo além do normal, porque a gente está fazendo tudo através das telas, né? O trabalho, a escola, a interação social. Então, o que a gente pode pensar, assim, né? Que tente se ter um equilíbrio, né? Entre as atividades que são essenciais, principalmente, assim, pensando nas crianças, o que é essencial para a rotina dela, né? O tempo de sono, o tempo das refeições para se alimentar, o tempo de estudo, o tempo de interação com a família, com os colegas. E aí, o que sobrar, depois de ver essas atividades essenciais, o que sobrar ficaria para esse uso de telas, assim, mais recreativo, né?
E aí, claro, como tudo agora está sendo feito através das telas, é importante isso até para nós adultos de fazer pequenas pausas, né? Pequenos intervalos sem o uso de telas. Então, alguns minutinhos ali entre o intervalo de dar aula ou da aula e da videochamada com os colegas ou com a família, de ir fazer alguma outra coisa, né? Enfim, um relaxamento, até um alongamento, movimentar o corpo, uma atividade física, sempre é positivo, né? E ou até, enfim, brincar com o cachorrinho, brincar com a família, jogar um jogo, qualquer outra coisa sem uso de telas, é importante da gente pensar nesse momento, né? Uhum. Legal. Deixa eu até aproveitar, então, acho que tem várias coisinhas aí que tu trouxesse, que acho que é legal a gente aprofundar. Talvez a primeira que eu gostaria de saber, que acho que tu já falou, é diferente a gente contar esse uso de tela quando a gente fala de videochamada, que tu até disse a crianças até 2 anos não é recomendado, exceto videochamadas. Porque como hoje a gente está com essa questão do distanciamento social, basicamente todas as nossas relações, ou grande parte delas, né, estão se dando por tela, né? Por exemplo, sei lá, eu aqui que já vivi essa realidade de distanciamento antes, porque eu moro aqui nos Estados Unidos e a minha família está toda no Brasil. Os meus filhos já aprenderam a se relacionar com a família por tela, né? Já isso é uma realidade aqui para mim antes da quarentena. E agora se intensificou para a maioria. Até a relação de amigos, né? Essa coisa de brincar, de daqui a pouco ter uma hora de brincadeira, interação com os amigos, mas obviamente por tela. Como é que se vê hoje isso? Não conta? Tu considera que tu incentivaria até as famílias a fazer, por exemplo, essas coisas de hora do brincar com os amigos, usando os FaceTime, os WhatsApps? Assim, não tem nenhum estudo assim que a gente possa ver se tem alguma diferença nociva, assim, mas o que a gente pensa assim, é ter um bom senso, assim, tudo que é excessivo vai trazer prejuízo, né? Então, assim, a tela tem essa questão da luz azul que acaba prejudicando e trazendo um cansaço maior. Isso até para nós, assim, pelo menos eu que sou psicóloga e agora os atendimentos estão online, conversando com os colegas, assim, desde o início da pandemia a gente comentou aqui como é mais cansativo um atendimento online, né? A gente precisa ter um intervalo entre um atendimento e outro, que antes presencial, às vezes a gente conseguia fazer, né, um atendimento direto. Isso para criança também. Então, quanto menor a criança, menor é recomendado o tempo. Pode ter essas videochamadas, acho que nesse período, óbvio, é importante também. Mas assim, não, né, pensando assim, ela vai ter aula ali por umas 3, 4 horas, né, não sei, de uso de tela ali também por videochamada e já engatar numa outra videochamada. É importante ter esses intervalos, é só isso. Mas assim, acho que nesse momento a socialização, a interação com a família que está longe ou com os colegas é super importante para a nossa saúde mental também, né? Uhum. Acho que acho que o bom senso vai reger bastante aqui alguns assuntos no nossos. E aí tu falasse um aspecto importante assim sobre algumas convenções de uso, né? Isso é interessante porque grande parte das nossas relações sociais já existe alguma convenção, né? Pra gente, num processo de educação, e me colocando aqui no papel de mãe, da gente saber alguns norteadores, né? Assim, como se comportar, sei lá, vou trazer algumas coisas que me vêm na mente, assim, como se comportar em público, né? Da criança não falar com estranhos na rua, né? De se alguém chamar e perguntar pro pai e pra mãe se pode ir antes de ir. Isso já tá meio que no nosso hábito de educação, porque é uma prática que se faz há gerações e gerações e gerações, né? Tipo, minha mãe me ensinou assim e eu sei o que reproduzir também para os meus filhos em relação a esses cuidados. A internet é uma coisa nova. Né? A minha família não me educou para o uso da internet, porque quando eu nasci não era uma coisa que já estava parte do meu mundo, isso surgiu, né? E para os meus filhos isso já vai fazer parte do mundo deles desde sempre, né? Aquela coisa assim, sempre esteve ali. E como que as famílias estão sendo orientadas, ou como que vocês estão trabalhando esses aspectos, assim, do processo de educação mesmo, sabe? Porque eu acho que ali, posso estar equivocada, mas acho que tem um processo de nós, adultos, também nos educarmos para que a gente possa passar para as crianças, porque é isso, assim, né? Qual é o código de conduta de uma rede social? Acho que nem muitos adultos ainda
40 também não estão sabendo muito bem qual é, né? Então, tu imagina conseguir passar isso para uma criança. E aí a criança vai perdendo um pouco do... Qual é o distanciamento da minha vida real e dessa vida virtual, né? Como é que isso vem sendo debatido? Quais são os efeitos disso? Como que que os pais têm que levar em consideração nesse processo de educação do uso das tecnologias, né? Sim, essa questão do público e do privado é uma coisa que se confunde muito, né, nas redes sociais, na mídia, na internet. Então, como tu disse, assim, há coisas que às vezes nem os adultos, nós mesmos sabemos nos comportar e como fazer em relação às tecnologias, né? Tem até uma coisa que eu gostaria de indicar, que são dois sites que tem duas cartilhas, né? Uma cartilha e um guia, assim, para orientar pais e professores até, né? Sobre como fazer esse uso, né? Como ensinar para a criança a fazer esse uso das tecnologias. Uma delas é Seja Incrível na Internet e a outra é SaferNet, Navegar com Segurança. A primeira delas, o Seja Incrível na Internet, é bem legal porque tem até um joguinho para a criança jogar e ela vai educando ela como se comportar na internet. Então, a questão de não postar, não publicar nada que ofenda outras pessoas, né? De, pelo contrário, né? Comentar ou postar coisas que sejam positivas, que sejam boas. Cuidar com coisas que compartilha, que posta. Ter muito cuidado com a proteção de senha, né? De segurança. Então, ele vai educando, assim, são joguinhos que a criança vai fazendo e é bem legal para os pais, assim, fazerem junto e já irem entrando com essa educação, né? Então, com certeza, é importante, assim, dos pais pegarem pequenas coisas, assim, do tipo... Isso deles mesmos fazerem com a criança, né? Por exemplo, perguntar para ela se pode postar uma foto dela na rede social. Porque vão querer que ela faça isso também, né? De respeitar o outro, a privacidade do outro, de perguntar se pode compartilhar alguma coisa, de cuidar com a segurança das redes sociais, de deixar a rede social privada. Tudo isso tem que ser orientado e educado para as crianças desde cedo, né? Acho que isso é... E nem sempre é óbvio, né? Não é uma coisa que esteja tão clara assim para todos. Aí a gente fala de alguns sinais, assim, porque, bom, é diferente também a gente falar de criança pequena e criança em idade escolar e depois na adolescência, né? Porque talvez todo esse processo de educação que tu comentou, né, de ir daqui a pouco perguntando algumas coisas para os filhos desde pequenos, assim, né, tipo, olha, posso botar essa foto, a mamãe vai pôr a tua foto, acho que, né, talvez para criança pequena tu vai dizer assim, ai, nossa, mas eu preciso perguntar para ele vai dar um sentido diferente com 4, 5 anos do que ele vai dar 8, 9, 10. Mas se ele é questionado com aquilo desde os 4, 5, quando ele chegar com 8, 9, 10, aquilo já vai ser uma coisa que é natural para ele, que ele sabe que precisa se perguntar, ou que comentar, pensei em botar, pensei em compartilhar o que tu acha, né? Porque às vezes o pai diz, ele é muito pequeno ainda, não preciso perguntar. Porque isso vai criando hábito na criança, né? Me ocorreu também a própria questão de usos de senha, né? Que tu também comentasse, assim, o meu filho tá com 4 anos, tá fazendo 4 anos. Então ele tá na idade que tudo é dele, né? Então o meu celular, ele diz, é meu, né? Então quando ele quer usar, mas ele sabe que eu que tenho que liberar o celular para ele, né? E ele não sabe qual é a senha, ou ele não sai acessando o joguinho. Então ele sabe onde tá, porque eles também se ligam muito rápido, assim, como é que tu acha, né? Mas assim, ele não tem permissão de ir lá abrir e acessar por conta. Eu tenho que acessar para ele, mostrar o que ele tem autorização de qual o jogo que ele vai jogar naquele momento. Acho que isso vai dando essa noção de privado para pessoa, para criança também, né? Claro, com certeza. E a questão de qual enfim, né? De fotos, da criança usar o webcam, né? De filmar. Na questão do YouTube, tem muitas que tem canal no YouTube, isso tudo deve ser controlado pelos pais, né? Eles devem saber o que a criança está fazendo na internet, como que ela está fazendo, que sites que ela está acessando, que jogos que ela está jogando, né? Por mais que às vezes seja meio complexo ou mais difícil, assim, para a gente entender, é importante de estar ali orientando e supervisando a criança nesse uso, né? Porque a gente nunca sabe onde é que vão parar as fotos, né? Quem que tá ali também naquela rede, quem que tá jogando junto. Por isso, assim, essa importância de proteção. Isso é dever dos pais, né? Com certeza.
E quais seriam os principais sinais, assim, que tu comentou, chegou a comentar alguma coisa ali no início também, assim, para os pais ficarem atentos quando daqui a pouco a criança, o uso de telas pode estar um pouco demais, porque a criança, especialmente a criança pequena, não vai, né, chegar e dizer assim, estou estafada de telas, chega. Ela vai ficar usando e vai começar a dar alguns sinais de que aquilo já não está fazendo muito bem para ela, né? E que daqui a pouco, às vezes, os pais veem até alguns comportamentos alterados, mas nem conectam que isso tem a ver, ou que pode ter a ver com essa exposição além da conta, né? Quais seriam esses sinais? Então, a criança pode demonstrar, né, apresentar alguma mudança de humor, né? Ela pode ficar mais ansiosa ou mais irritada, e até quando os pais solicitam, né, que ela pare de usar a internet ou pare de jogar, ela pode ficar mais irritada, ser mais agressiva até em algumas questões, em alguns momentos. Pode ter alguma alteração de sono, de alimentação, né? Tá tendo dificuldade para pegar no sono, uma insônia, ou tendo até pesadelos, né, durante a noite, ou mais cansada durante o dia, um cansaço excessivo. Ela pode estar deixando de brincar, de fazer coisas que ela gostava antes, para ficar o tempo todo livre que ela tem só ali na internet, né? E também, né, a questão do rendimento na escola é importante, né? Se teve uma piora de nota, não está conseguindo estudar, realizar as tarefas. Se diminuiu também o contato com a família, né? A interação com a família e com colegas e amigos. Então, tudo que sai, assim, do padrão que era normal, já é um sinal de alerta para os pais, né? É importante, assim, de dizer que a internet e o jogo, por si só, eles não vão causar, né, um problema na saúde mental. Isso até é uma dúvida que se tinha muito, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se era o uso excessivo das telas que causavam problemas na saúde mental ou problemas já existentes, né, na saúde mental que geravam esse descontrole das telas. E pesquisas recentes, até teve uma realizada pela URGS recentemente, que acompanhou, acho que 2.500 crianças e adolescentes por 3 anos. E eles viram, então, que, na verdade, as telas não causam, né? Elas não têm essa capacidade de causar problemas mentais, mas que, na verdade, já existem problemas que acabam levando a esse uso excessivo, esse uso problemático. Então, crianças que têm depressão, que têm ansiedade, TDAH, essas crianças têm mais risco de desenvolver alguma dependência de tecnologia. Que interessante. E mesmo comportamentos agressivos, tu acha? A pesquisa faz alguma referência? Em É relação a porque muitas vezes jogos, essas coisas dos jogos violentos, eu não lembro se faz alguma referência específica a isso, mas entra nessa mesma lógica, assim, de que não é o jogo que vai gerar uma agressividade maior na criança. Já tem características dela, se é uma criança com características mais impulsivas, o jogo pode ressaltar, pode potencializar isso, né? Mas ele por si só causar, não. Super importante. Eu acho que desmistifica algumas coisas, mas também reforça a necessidade. E a questão é muito também de tu conhecer o teu filho, né? De tu observar muito a tua criança e tá com o olhar atento a esses sinais, né? Porque é isso, aquilo já daqui a pouco já fazia parte do comportamento, já estava na estrutura da criança e as coisas foram se potencializando, ganhando, né, se agravando até em função dessa exposição. E de que forma que os pais podem ficar atentos ao seu comportamento. Aqui eu estava lendo, desculpa, eu me perdi aqui. Mas de que forma os pais podem ficar atentos aos seus comportamentos? Porque a gente está falando de algumas tendências das crianças, né? Se a criança tem depressão, é uma tendência dela ficar mais exposta, tarará, ou hiperatividade, enfim. Mas a gente sabe, para a educação no geral, que nós pais somos modelo, né? Somos, aliás, os primeiros modelos de referência. O que daqui a pouco os pais também têm que estar atentos ao seu comportamento quanto ao uso de tecnologias, né? A tudo. Porque, bem como tu disse, né, uma das formas da criança aprender é através dos modelos que ela tem, que são pessoas que ela tem maior convivência, que ela se identifica e que normalmente são os pais, né? Então, todo o comportamento dos pais é observado pela criança e muitas vezes reproduzido.
né? Ela vai imitar aquele comportamento. Então, se os pais estão ali passando muito tempo, né, no WhatsApp, no Instagram, no celular, e deixam de ter um tempo de qualidade com os filhos, né, deixam de se conectar com os filhos, isso também vai ser reproduzido pela criança, vai gerar um afastamento, né, um distanciamento também da criança com esses pais. Então, com certeza, os pais devem olhar para como é que está sendo esse comportamento deles, que tipo de exemplo eles estão passando para as crianças, né? Principalmente, assim, crianças menores. E cuidar, né? Para ter esse... para quando tiver junto com as crianças, de deixar o celular de lado. Tem até uma tirinha, assim, no Instagram, que eu, se tu quiser, eu posso compartilhar depois contigo, que ele põe ali a primeira fotinho, assim, da criança nascer, daí vai lá os pais tirando um monte de foto. Depois a outra tirinha, os primeiros passos da criança, também os pais tirando foto, a criança estudando, tirando foto. E aí depois tem um desenho da criança, que é ela desenhada, assim, desenha a família, né? Ela, e aí os pais, e o rosto dos pais são telas de celular, né? Então é uma reflexão para a gente fazer, assim, o quanto os pais estão presentes naquele momento, ou estão mais preocupados em tirar foto, em compartilhar. A gente sabe, assim, que os pais, né, querem registrar esses momentos especiais e isso de maneira geral, assim, né? Hoje em dia existe um pouco essa necessidade de ter que compartilhar tudo, né? Então, claro, os momentos devem ser registrados, mas cuidando para também não deixar de aproveitar, de estar presente ali, aproveitando 100% do que está sendo conectado e compartilhado pela criança, né? É. Eu fico pensando, assim, porque eu acho que e aí é um achômetro, né? Mas, enfim, que talvez o momento que comece a aparecer mais reclamações, vamos dizer assim, né? Que os pais comecem a ficar mais, fulano tá se comportando assim, não solta o celular, seja ali no início do final da infância, início da adolescência, né? Mas isso, na verdade, já vem sendo construído desde cedo, né? Exatamente. Porque daqui a pouco a criança tá te chamando, te chamando, te chamando, e aí tu tá ali, tu não tá respondendo, e daqui a pouco é ele, adolescente, lá, tu chamando, 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 e ele colado na tela e ele não tá te respondendo. Mas é porque também ele passou a infância toda mais ou menos assim. Né? Cada vez mais... Desculpa. Não, eu ia dizer que muitas vezes também as crianças e adolescentes também acabam buscando essa atenção que muitas vezes não tem, né, na família, com os pais, na internet, né? Vão ter pessoas que vão dar essa atenção que ela está precisando, que vão valorizar características, qualidades dela que não são muitas vezes valorizadas e reconhecidas na vida real, né? Então tem essa questão dos jogos e da internet também que acaba estimulando um pouco mais essa dependência, né? Eu sei que essa questão de jogos surge a todo momento, algum jogo novo, alguma coisa nova, mas se discute assim sobre algum tipo de jogo que seja menos prejudicial, assim, não pelo o jogo, o nome do jogo em si, mas pela natureza do jogo, porque também tem muitos jogos que são educativos. Né? Agora, o meu filho ainda está em idade pré-escolar, então o que eles fizeram aqui? Eles fizeram, as professoras gravaram muitos vídeos, assim, contando história, tarará, porque eles têm 3, 4 anos, prender eles numa aula ao vivo é praticamente inviável. Então, elas faziam encontros semanais, agora a gente está em férias de verão, mas elas faziam encontros semanais de 15 minutinhos para ler uma historinha, para dar um oi, juntavam grupinhos pequenos, para as crianças também não se dispersarem, ficar com 20 numa tela, porque também não dá. Então, elas faziam, assim, de grupinhos de 5, 6, liam uma historinha, perguntavam como é que estava, às vezes diziam já para os pais, preparam um materialzinho para ele apresentar o brinquedo da semana, alguma coisa assim, e iam passando muita coisa por vídeo, inclusive alguns vídeos de YouTube, mas assim, tipo, com o tema da semana. Então, naquela semana tá estudando a letrinha A, então, sabe, alguns videozinhos do YouTube sobre a letrinha A, sobre palavrinhas com a letrinha A. E tem muitos jogos, aplicativos também educativos nesse sentido. Faça alguma distinção, assim, tipo, quanto... Ou em termos de uso é mais ou menos tudo igual? Assim, nada se Não sei se eu me fiz compara... claro. Sim. Nada se compara o jogo virtual com a brincadeira real, né? A brincadeira ativa e que a criança vai exercitar a imaginação, vai fantasiar, né? Vai desenvolver a criatividade, vai desenvolver habilidades cognitivas e comportamentais
ali. O jogo, ele já vem uma coisa meio pronta, né? Então, isso acaba limitando um pouco. Pode ter benefícios? Pode, alguns sim, até a questão de aprender a língua inglesa, né? Muitas crianças aprendem inglês só jogando, né? Impressionante. Então, claro, vão ter alguns benefícios, mas se a gente for comparar, né, o jogo ali, que já vem tudo meio pronto, né? A criança não vai exercer essa capacidade de criar, de imaginar, de fantasiar, a brincadeira real é muito mais vantajosa, né? Sim, não substitui. Isso. Mas ainda é menos pior ele ficar daqui a pouco numa atividade em que ele tenha que exercitar um certo raciocínio, uma certa interação que estimule um pensamento do que ele ficar de forma passiva assistindo alguma coisa que... Sim, sim, com certeza. É. Porque isso cresceu bastante. Deve ter crescido aí também, assim, porque é muito aplicativo para um monte de coisa. Assim, se teu filho tem atraso de linguagem, se teu filho tem sempre um aplicativo com alguma atividade de estímulo, assim. E aí eu ficava muito me questionando sobre essas. Se era realmente assim efetivo, sabe? Tipo, acho que não substitui um acompanhamento presencial, né? Mas o quanto isso seria nocivo ou não para a criança. Sim. É tudo questão de ter um equilíbrio, né? E sempre vão estar surgindo coisas novas, jogos novos. Por isso é importante a importância também dos pais estarem acompanhando, né? Tentando acompanhar, porque o jogo que era legal hoje não vai ser o jogo legal amanhã. Então, sempre tá cuidando também a indicação para a idade, né? Se tá adequada para a idade da criança ou não, né? O conteúdo que ela tá assistindo, os vídeos, né? No YouTube ou em outra plataforma, se aquilo tá adequado e que tipo de conteúdo está sendo passado, né? Porque hoje em dia na internet a gente encontra de tudo, então não dá para deixar assim, a criança sozinha assistindo. Não é recomendado também que a criança fique isolada assim no quarto, sozinha com o aparelho eletrônico, o computador, o tablet, o celular. Até a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o uso seja feito em outros ambientes da casa, né? Na sala, no escritório. Então, para isso ter um controle maior dos pais também, né? Para que pelo menos o adulto esteja ali dividindo o mesmo ambiente. Mesmo que daqui a pouco não está fazendo a mesma atividade, mas está ali por perto. Isso. Interessante. Porque isso é um fato, né? Agora, com todo mundo em casa, os pais tendo que trabalhar, algumas vezes em reunião ou coisa assim, e aí, bom, o recurso da tela, seja da televisão, do tablet, de jogo ou de desenho, de coisa assim, acaba sendo uma alternativa para conseguir deixar a criança, especialmente as crianças menores, aquele tempo ali quietinhas, né? Ó, não sei se você está ouvindo aí, mas não é o caso dos meus aqui. Estão os gritos lá embaixo. E às vezes é isso, assim, tipo, eu preciso ir para um outro ambiente e a criança fica ali totalmente desacompanhada, né? Daí para isso tem até um controle que tu pode fazer pelo próprio aparelho, né? Ou na rede social, na plataforma que está sendo utilizada. A maioria, assim, eles já vêm com algum tipo de controle para a idade ou para algum conteúdo que a criança não possa acessar, né? Daí isso pode ser feito pelos pais. Mas, como a gente falou, né? É sempre o ideal os pais estarem acompanhando. Principalmente, assim, até se for assistir um filme ou um vídeo, né? Para não ficar tanto, assim, nessa posição passiva de eles poderem interagir com a criança, né? Conversar sobre o que está sendo visto ali, depois no final discutir sobre o filme, sobre a história, sobre o personagem, a parte que mais gostou, daqui a pouco fazer um desenho. Isso traz um significado muito maior para a experiência do que simplesmente ela assistir passivamente e passar, né? Então isso traz alguma questão assim, de desenvolvimento de habilidade, de aprendizagem maior. Legal, essa dica é boa. De daqui a pouco, tu vai ver um filme agora porque eu preciso parar para fazer alguma coisa. Mas vamos combinar que no final desse filme tu vai e aí tu gera uma ação para a criança em relação àquilo que ela assistiu. Isso, legal. E o que hoje em dia é considerado, ou como que faz esse enquadramento para adição tecnológica, assim, né? O que são os sinais aí para os pais? Bom, isso é a partir de uma certa idade? Quais são é um pouco daqueles sintomas que tu já falou, ou vai além, né?
Como é que é? Porque talvez, assim, a gente até aqui falou de algumas coisas que são, vamos dizer assim, hábitos de uso, de como que a gente pode ir educando as crianças para essa relação com a tecnologia, de que forma os pais podem ir acompanhando, de que forma os pais podem ir se monitorando também. E se eu estou numa situação que já está um pouco além, assim, né? Quais são os... Como é que é esse enquadramento, se é que eu posso chamar assim, né? Para dizer que um jovem ou uma criança estão com adição tecnológica. A gente não pode usar o tempo de uso como um critério diagnóstico, tá? Então, tem pessoas que utilizam por muito tempo, mas elas não têm nenhum prejuízo ou sofrimento decorrentes disso. Por outro lado, né, pessoas que usam por mais tempo têm mais risco de desenvolver alguma dependência e pessoas que usam menos, por menos tempo, têm menos risco de desenvolver, né? Mas o que a gente usa, assim, para definir ou para avaliar se existe alguma dependência ou adição tecnológica é exatamente isso. Se tem algum prejuízo ou sofrimento em alguma área da vida da pessoa, da criança, né, do adolescente. Tá tendo prejuízo na escola, na interação social com os amigos e com a família, ou até na saúde física, né? Então, se a gente for pensar assim mais especificamente, né? Se ela tá mais isolada, deixou de interagir com a família, deixou de interagir com os colegas e com os amigos, se ela tá tendo até brigas e conflitos frequentes por causa desse uso, né, excessivo, a questão da escola ou faculdade, enfim, se está deixando de cumprir prazos, está com as notas mais baixas. Isso se teve uma mudança, assim, né? Não é algo que já era sempre assim, mas se teve uma mudança, a gente já começa a pensar nisso. Alteração na alimentação, que pode ser ou para mais ou para menos, né? Em casos, assim, de dependência mais grave, a criança ou adolescente pode acabar buscando formas de se alimentar mais rápidas, né? Então, por meio de lanches pouco nutritivos, né? Isso, somado à falta de exercício físico, né? Ao sedentarismo, pode gerar um sobrepeso. Ou, pelo outro lado, a criança pode deixar de se alimentar e acabar perdendo peso, né? Alteração no sono, como eu falei antes, né? Elas podem acabar usando até muito tarde ou passar a virar à noite usando as tecnologias, as telas. Isso gera a luminosidade das telas, né? Elas bloqueiam a produção de melatonina, que é o que auxilia a gente a ter um sono de qualidade, né? Um sono mais profundo. Então, a criança não tendo esse sono mais profundo, ela acaba ficando mais cansada e mais sonolenta durante o dia. E questões físicas, assim, de postura, né? Por ficar muito tempo na mesma postura, pode ter dor no pescoço, dor nas costas, algum desconforto de visão também, né? Porque essa luminosidade pode deixar uma visão mais embaçada. Dores de cabeça. Então, são sinais, assim, de prejuízos em todas as áreas. A gente tem que ver se está tendo algum prejuízo, alguma coisa que está diferente do que era antes. Isso tudo já são sinais, mas, claro, a avaliação só vai poder ser feita por um psicólogo ou psiquiatra, né? Alguém que entenda mais e seja da área. E me ocorre o seguinte, porque se os pais começam a identificar alguns desses sintomas, né? O que se recomenda? Acabou, não tem mais tela para ti. Tirou de vez. Sabe qual é o comportamento, ou qual é o approach que os pais podem ter junto, ou que resgates que são importantes fazer também, porque, né, acho que também cabe aí uma reflexão de que alguns pontos talvez tenham que ser resgatados. O que é mais recomendado, assim, ainda que seja necessário a busca de uma orientação profissional, talvez até para os pais, isso não elimina. Mas qual seria o primeiro passo, assim, numa atitude de rotina da casa ou de reorganização disso, assim, para a criança ou para o jovem? Não é recomendado, assim, excluir o uso das telas. Isso pode até gerar mais agressividade, mais irritabilidade por parte da criança ou do adolescente, né? Ele pode enxergar isso como um confronto dos pais e se está no nível mais grave, assim, de dependência, pode até ter sintomas de abstinência, né? Então, por isso, assim, que é importante dos pais tentarem conversar, né? Tentar mostrar o que está acontecendo, que está demais esse uso, se aproximar dessa criança ou desse adolescente, como eu falei antes, entendendo o que ela está fazendo, né? Às vezes tentando se aproximar de uma forma mais aberta, assim, menos crítica e menos rígida,
para tentar ter uma forma de conversar com essa criança sobre o que está acontecendo, né? Ao invés de já ir de uma forma mais punitiva e tirando tudo. Então, sempre o diálogo e o interesse vai ser a melhor forma, assim, de negociar, de conversar e buscar resolver o que está acontecendo, né? Então, isso é super importante. Acho que essa talvez seria a primeira atitude, assim, dos pais. Claro, além de buscar ajuda, né? Tentar colocar limites, se for possível, né? Se já não existem, né? Que já deveriam existir desde pequenos, né? Limites de uso, regras de convivência da casa, que todos devem cumprir. Então, tudo isso, assim, deve ser retomado na família, porque é uma coisa familiar, assim, né? Toda a família vai ter que ter alguma mudança ali para que esse comportamento, essa dependência mude, né? E diminua. Nem se agrave, né? Uhum. Tudo que é esse tema de tecnologia me faz refletir muito enfim, mas essa questão também tudo é mais fácil, não só a tecnologia, mas tudo é mais fácil de tu administrar quando eles são pequenininhos, né? Então, tudo que tu consegue inserir dentro de uma rotina, dentro de uma educação, dentro de algumas coisas, o quanto antes, e para a tecnologia não há de ser diferente, né? Melhor, porque com certeza depois, quando chegar na idade mais crítica, que é ali na pré-adolescência, na adolescência, tu já conseguiu criar certas bases ou estruturas, pilares mais sólidos, porque inevitavelmente é uma idade que vem uma porção de questionamentos, né? E vem uma porção de afrontamentos e de querer fazer o contrário, não só para o uso de tecnologia, mas a gente sabe que vai ser da natureza do adolescente. Então, se isso também vai se refletir no uso das tecnologias e desse distanciamento da família que já acontece, né? Já é uma época da vida que acaba acontecendo naturalmente e que pode se dar também por um distanciamento e um aumento ali no uso de internet, e começa até a fazer outro uso, né, de internet quando entra na adolescência. Tem muitos jogos aí que é em rede, né, e aí ali tu já começa a conhecer outras pessoas, enfim. Então, o quanto antes a gente começar a educar, discutir, fazer refletir e inserir essa educação para a tecnologia nas nossas famílias, sem dúvida vai ser muito importante, mas é isso que a gente falou lá no início, é uma temática nova para todos nós, né? Sim. E assim, a gente não recomenda que se tenha uma atitude assim de demonizar as tecnologias, de que é ruim, de não ter nenhum tipo de contato. Não é isso, né? A gente quer que se tenha um equilíbrio, até porque as tecnologias estão aí, não tem como a gente viver mais sem elas, né? A gente tem que aceitar que elas vieram e até para nos ajudar em muitas questões, né? Trouxeram muitos benefícios e saber fazer um uso saudável e equilibrado, né? Cuidando assim desde cedo para que a criança tenha o tempo adequado para cada atividade. Não vai ser problema a questão da tecnologia. O problema se torna quando a tecnologia é a atividade principal, né? Então, por isso, desde cedo, cuidar para que se tenha todas as atividades essenciais e a tecnologia vir apenas para somar, para ser uma questão recreativa, né? E pensando nisso agora, até tem muitas crianças que usam a tecnologia como uma forma de fugir de problemas ou de emoções desagradáveis, desconfortáveis, né? Então, isso é super importante, assim, de os pais, desde pequenininhos, assim, trabalharem com a questão das emoções, de como lidar com as emoções. Porque a tecnologia, como ela gera um prazer, né? A criança usa, a criança ou adolescente pode usar como uma forma de fuga, porque vai deixar de sentir, vai deixar de lado os problemas, e aquilo vai trazer um certo alívio. Só que o problema é que isso vai se tornando cada vez mais dependente, porque ela se torna intolerante, né? A sentir esse desconforto, essa sensação mais ruim. Então, por isso, assim, uma recomendação, assim, para os pais, até durante esse período, né? De cuidar, assim, de conversar com os filhos, de saber como é que eles estão se sentindo, se teve alguma emoção mais como raiva, tristeza, ansiedade, o que aconteceu que gerou essa emoção. E aí conversar com ela também sobre estratégias do que fazer para lidar com essa emoção ou para resolver o problema que surgiu, para que ela não busque a tecnologia como uma forma de resolução ou de fuga, né? Isso é super importante. E de os pais também naturalizarem, explicar, né, que é normal, que tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir tristeza, isso faz parte, todo mundo sente, né? Ainda mais nesse período que as emoções estão super, né, afloradas,
e podendo gerar mais ansiedade, mais preocupação, e às vezes a criança não sabe identificar o que ela está sentindo. Então, ter um adulto ali para nomear e ajudar ela a identificar e como lidar com isso, explicando que vai passar, né, para ela conseguir tolerar, isso é muito importante, muito importante. A gente usa assim a metáfora de que as emoções são como as ondas, né? Então podem ter ondas maiores, ondas menores, e aí explicar para a criança que vai passar, como a onda passa, a emoção passa e tá tudo bem, né? E aí o adulto também pode dar sugestões do que ele faz para lidar com essas emoções sem ser o uso das tecnologias. Então não dá para dizer para ver um filme, uma série, que isso não é uma estratégia saudável. Que tu vai esquecer e vai passar, senta ali para... Exatamente. Ou senta ali para te acalmar, porque isso vai te acalmar. Buscar atividades na vida real para lidar com as emoções. Isso. Por exemplo, quando eu fico triste, eu gosto de conversar com alguém, eu gosto de ligar para um amigo, escutar uma música, né? Fazer uma atividade física, ler um livro, brincar com um cachorro, coisas sem o uso de telas. Isso faz com que a criança vá aprendendo a regular as suas emoções, né? A lidar com essas emoções de uma forma mais saudável. Muito legal, muito legal. Eu quero saber se aqui o nosso pessoal que está nos ouvindo, se alguém, deixa eu ver aqui algumas considerações que vieram, se eu me passei em alguma pergunta, ou se alguém tem alguma pergunta. Opa, peraí que eu... Não sei. Acho que aqui o pessoal comentou sobre a questão dos jogos, que a gente já falou, que a gente já contemplou, do acesso a conteúdos, né, de que tem... O que tem conteúdo adulto, o que tem conteúdo de violência, que tu também falou da questão do cuidado com a faixa etária, né, das restrições de uso, enfim. Eu, particularmente, aí vou dividir uma questão minha, eu não gosto do YouTube, porque o YouTube ele emenda um vídeo no outro. E não tem muita lógica, assim, tipo, não que eu tenha achado, sabe? Não na minha cabeça. Na lógica lá da programação do YouTube tem, mas assim, tipo, o conteúdo que vem depois, sabe? Por mais que seja kids, sei lá, que tu coloque lá no YouTube Kids, eu acho que fica muito aberto, assim, sabe? Ainda acho que os streamers de Netflix e que são fechados, tu consegue monitorar melhor quais são as grades ali que tu tem, e daqui a pouco tu consegue criar uma lista de favoritos, que é aquilo que a criança, né, que tu já sabe, tu já acompanha a recorrência, já conhece o conteúdo. O YouTube eu acho muito meio descontrolado, assim, sabe? Não me agrada muito essa coisa de vindo os conteúdos um depois do outro, e aí tu já não sabe muito o que vai vir e onde que, né? Onde é que vai parar a lista que ele gera lá. Então, até eu estava falando aqui dessas questões de conteúdo adulto e infantil, acho mais fácil filtrar por esses que são fechados, assim, né? Do que pelo YouTube. Sim, com certeza. Algo mais que a gente não tenha contemplado, Viviane, que de repente eu me passei aqui nas anotações, ou que tu acha pertinente também de passar para os pais sobre essa questão de uso de tecnologias? Eu acho, tô pensando agora, mas eu acho que a gente conseguiu falar de tudo, assim, um pouquinho, né? Claro, os pais também, uma coisa que me ocorreu também agora, de os pais cuidarem quando eles também estiverem assistindo a televisão ou alguma questão no computador, isso não for de um conteúdo que a criança possa ver, para eles tomarem cuidado, né? Porque as crianças são muito espertas, muito inteligentes, e às vezes pode ser um conteúdo que não é para a idade delas, às vezes novela, enfim, algum filme. E até jornal, sabe? Agora que tu falou, acho que isso é uma coisa muito pertinente, porque agora, por exemplo, né, a gente está no meio da pandemia e aí a gente quer ficar atento às notícias e ouvir as informações, e é uma enxurrada de notícia e de cenas, né, assim também às vezes até muito violentas que passam no jornal, e o jornal acontece às 1h da tarde, às 2h da tarde, né, às 7h da manhã, e a gente acha que a criança não vai estar interessada, o jornal tá ali
ali, a gente está tomando um café da manhã e eu estou assistindo as notícias para me informar, mas aquilo também tá sendo absorvido pela criança de alguma forma. Uhum, com certeza, né? Principalmente ali na hora do almoço, né? O pessoal às vezes liga e isso tem que ter muito cuidado, né? Porque a criança está escutando e está vendo tudo, então tem que cuidar claro, conversar com ela, né? Explicar o que está acontecendo. Se ela tiver a escutar alguma coisa ou ver alguma coisa, tudo deve ser conversado e explicado de uma forma que ela entenda, uma forma adequada para a idade, sempre tranquilizando, assim, né? Se acontecer dela ver e ficar muito assustada, com medo, de explicar para ela o que está acontecendo, mas assim, de que os pais estão ali, de que passar uma segurança, né, para a criança, por mais que nós estejamos, né, com medo também e preocupados com o que vai acontecer, de passar uma segurança de que os pais estão ali, vão cuidar, vão tomar todos os cuidados, né, isso é bem importante. Ah, legal. Vivian, muito obrigada pela tua disponibilidade. Quero agradecer imensamente a tua atenção para a gente realizar essa conversa hoje. A gente espero aí a todos que nos acompanharam que a gente tenha levado também aí compartilhado informações úteis e importantes para refletir, para praticar em casa, para ter atenção com os nossos pequenos, né? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Desejo uma boa semana para ti. Obrigada para ti também. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Muito obrigada a toda a audiência de hoje por terem nos acompanhado, por terem acompanhado aí a Vivian e tudo que ela compartilhou com a gente. Esse material vai ficar salvo no meu IGTV, para vocês poderem passar também para amigos, conhecidos, quem mais possa se interessar pelo assunto. Eu também vou salvar ele no meu YouTube e vai estar lá disponível no meu canal, você Petrúcio de Mello. Às vezes tem alguém que a gente conhece que não tem Instagram, então a pessoa também pode ter acesso ao material lá pelo YouTube. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, desejo uma boa semana e nos vemos no próximo domingo para outra conversa. Um abraço!